Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de teologia sistemática. Tem sido um prazer imenso compartilhar essa palavra. Espero que você esteja conseguindo aprender muito mais sobre Deus e sobre a sua palavra. E foi justamente isso que nós focamos nas nossas últimas aulas. Focamos na doutrina das Escrituras, que é mais especificamente o conhecimento sobre como a palavra de Deus foi formada, como ele se revelou a nós. E a partir de agora nós vamos entrar no que é chamado de teologia propriamente dita, que é sobre Deus, sobre a pessoa de Deus. Na aula de hoje, mais especificamente sobre o conhecimento de Deus e sobre a essência de Deus. Precisamos aprender mais do que sobre a existência dele. Precisamos aprender o seu caráter e a sua natureza. Só é possível entender qualquer outra doutrina, qualquer outro ensino, se nós compreendemos a Deus. E ele é o ponto de partida de todas as coisas, porque tudo que nós temos hoje partiu dele. Então compreender quem ele é, qual é a sua essência, qual é o seu caráter, qual é a sua natureza, quais são os seus atributos, é que nós podemos não só se relacionar melhor com ele, como ainda entender todos os outros aspectos da doutrina, certo? Os teólogos costumam dizer que Deus ele é incompreensível. E isso é um pouco esquisito, né? Dizer que Deus é incompreensível. E agora a gente está aqui estudando algo que é incompreensível, seria meio que perda de tempo. O negócio que não se trata de que Deus ele não pode ser compreendido. Deus, quando se fala na teologia que ele é incompreensível, se quer dizer que ele está além da nossa capacidade de compreendê-lo plenamente. Por mais que nós tentamos estudar e conhecer mais sobre ele, ele é infinito e nós somos seres finitos. Então nós estamos limitados a uma condição humana que não conseguimos compreender a infinitude de Deus, pois há muito mais nele do que nós podemos compreender. Contudo, ele se pôs a conhecer, como nós já falamos anteriormente, de uma forma que seja possível conhecê-lo de maneira significativa e assimilável, mas, porém, nunca plena, devido à questão de nós sermos seres finitos, humanos, e ele ser um ser divino e infinito. Seus pensamentos não são os nossos. Seus planos, seus caminhos não são os mesmos que os nossos. Então, tentar compreender ele de forma plena seria muita arrogância, né? Mas Deus ele se revelou. Ele usou de formas para que nós pudéssemos compreender. Do mesmo jeito que um pai ensina para uma criança, ele busca falar na linguagem dela. Quantas vezes você já foi tentar falar com a criança e para que ela entendesse você usa de uma forma um pouco mais lúdica, na linguagem que a criança vai entender? Foi do mesmo jeito que Deus fez conosco através da sua palavra. Ele usou a linguagem humana para se fazer inteligível. Ele usou o antropomorfismo, que é a linguagem do homem, a forma humana. Vamos ver o que é que diz no livro de Isaías, no capítulo 66, versículo 1, só a primeira parte. Diz o seguinte: o céu é meu trono e a terra o suporte para os meus pés. Veja, se eu for tentar usar isso de uma forma muito literal, fica meio confuso. Mas se a gente entender que Deus ele está tentando usar de uma analogia humana, de uma ideia humana, para esclarecer algo espiritual, fica mais simples. Então devemos entender que Deus ele está tentando falar sobre a sua grandeza e sobre a sua morada. Outro versículo que é interessante é a gente analisar, por exemplo, o Salmo 50, versículo 10. Pois são meus todos os animais dos bosques
e sou dono do gado nas milhares de colinas. Aqui Deus não está dizendo que ele é um grande fazendeiro, mas o que ele está tentando passar é a ideia de autossuficiência. Assim como um grande fazendeiro que tem muitas posses, que tem um rebanho muito grande, ele é autossuficiente. Então veja que ele está usando de expressões, de termos contextuais para que fosse compreendido. Aprender mais sobre essa questão interpretativa é fundamental. E nós vamos tratar um pouco mais disso mais na frente, em outro momento do nosso curso. Mas o que eu quero passar nesse momento é que nós entendamos que Deus ele buscou de forma simples se revelar a nós na nossa linguagem. Vamos ler o que João vai falar no capítulo 4, versículo 24. Pois Deus é Espírito e é necessário que todos os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Veja aqui, Deus não é homem. Ele não é feito como a gente. Ele não está limitado às nossas condições humanas. Ele é Espírito. Mas para que nós possamos compreender, nós que somos humanos, ele resolveu usar da linguagem que é nossa. Da mesma forma, é também, por exemplo, para mostrar características de quem ele é. Já que ele não é físico, que ele não é humano, os autores do Antigo e do Novo Testamento usam de características humanas para tentar mostrar atributos de Deus. E também até atributos emocionais, como por exemplo dizer que Deus não se arrepende, dizer que Deus não muda. E tem até eu quero fazer uma observação com relação a essa expressão que Deus não se arrepende, que a palavra de fato diz isso, mas em determinados momentos você vai ver, e Deus se arrependeu de alguma coisa. No Antigo Testamento acontece mais isso. O que acontece aqui é que a palavra arrependimento para nós, ela é um pouco trabalhosa, ela não tem o mesmo sentido. A ideia de arrependimento aqui é de que ele mudou a posição que ele tinha com base em algo. Veja, toda vez que você vai ver e ele se arrependeu, você vai ver que foi depois de uma atitude humana, normalmente de arrependimento de alguma coisa, de voltar atrás de alguma coisa, de mudar um posicionamento. E aí Deus, ele em resposta também muda o posicionamento dele. Mas Deus, ele é imutável, ele não muda, porque ele não é como um homem, ele não comete erros, então ele não tem como, não tem necessidade dele mudar. Um ponto que precisamos lembrar, que nós vimos nas aulas anteriores, é que os escritores foram pessoas humanas e com suas limitações. Então esse é outro ponto importante. Precisamos entender que o que está escrito tem limitações humanas. Então, o que Deus revelou aos escritores do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi revelado pelos autores com base nas suas limitações humanas. É importante tomarmos cuidado com relação à forma com que a palavra fala, porque na teologia costumamos usar de expressões técnicas e abstratas para expressar características de Deus. E isso é interessante. Porém, isso não pode estar acima do antropomorfismo que Deus aplica. Deus fala conosco na nossa linguagem e não na dele. Se não fosse assim, ele seria totalmente incompreensível. É porque Deus quis falar nessa linguagem que ele se torna acessível a nós. Essa linguagem que temos à disposição está limitada à nossa condição humana, como eu já falei. Por causa do abismo que há entre Deus e nós, seres humanos finitos, a teologia sistemática tomou um cuidado para descrever Deus. Existem três formas que usamos para descrever Deus. A primeira é o caminho de negação, onde nós começamos falando sobre quem Deus não é. Por exemplo, dizemos que Deus é infinito, ou seja, que ele não tem fim, que Deus ele é imutável, ou seja, que ele não muda.
Uma outra forma seria o caminho de eminência, onde nós elevamos ao mais alto nível algum atributo, algum poder, como por exemplo onipotência, onde Deus pode tudo, onisciência, onde Deus sabe de tudo. Então são expressões que elevam o nível mais alto que nós podemos expressar com nossas palavras. A terceira e última forma é o caminho de afirmação, que é justamente falando do caráter dele, afirmando as verdades a respeito dele. Por exemplo, Deus é bom, Deus é santo, Deus é um, Deus é soberano. Então são todas afirmações. Essas são formas que nos ajudam a descrever a Deus. Existem também 3 formas de linguagem que nós vamos encontrar na palavra. A primeira linguagem delas é a inequívoca, que é quando nós usamos a mesma expressão e aplicamos ela de forma diferente, ela vai ter o mesmo sentido. Por exemplo, quando a palavra fala que o homem é reto diante de Deus. Sempre que a palavra fala, independente de quem seja, essa é uma pessoa reta, ele está falando que é uma pessoa correta aos olhos de Deus. Correta aos olhos do Senhor. Deus vê aquela pessoa como alguém íntegro. Por mais que aquela pessoa não seja perfeita, mas aos olhos de Deus ela é reta. E em todas as situações vai ser usado esse mesmo entendimento. A segunda é a chamada equívoca, que é quando o significado muda radicalmente em situações diferentes. Por exemplo, dizer que alguém é humilde. Na palavra, a segunda linguagem é a linguagem equívoca, que é quando o significado ele muda radicalmente de acordo com a situação. Por exemplo, costumamos dizer que alguém que é humilde é alguém que é pobre. Mas quando se trata da palavra de Deus, normalmente alguém que é humilde é alguém que entende a grandiosidade de Deus e se coloca em seu lugar. Então, uma pessoa humilde, por exemplo, quando Jesus vai falar que feliz é aquele que é manso e humilde de coração, é aquele que se coloca numa posição inferior, aquele que não é arrogante, né? Então você vê que são sentidos completamente diferentes. A terceira e última linguagem é a linguagem analógica, que é quando muda a proporção de acordo com a situação. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre a bondade de Deus. A gente fala sobre a bondade de Deus, não tem nada a ver com a nossa bondade. Por mais que, quando eu digo que Deus é bom para alguém, a pessoa consegue de alguma forma entender, mas nós sabemos que a bondade de Deus ela é muito maior do que a nossa bondade, do que a nossa noção de bondade. Então é uma proporção diferente, né? É fundamental entender que não podemos conhecer a Deus de forma exaustiva. Ele fala conosco em nossos termos, porque fomos feitos à imagem dele. Por isso que nós conseguimos se comunicar com ele. Porque ali, por mais que esteja corrompido pelo pecado, ainda há a imagem dele. Então há uma analogia possível para que nós possamos nos comunicar com ele. Agora eu quero partir para a gente conversar um pouco sobre a essência de Deus. Nós vamos começar agora falando um pouco sobre isso e na próxima aula nós vamos concluir esse assunto, só que sobre uma outra perspectiva. Nós vamos falar mais agora sobre principalmente a Trindade, onde nós entendemos que ele é um em essência. Quando falamos do monoteísmo cristão, hoje em dia é mais simples de entender, especialmente no nosso mundo ocidental. Talvez até falar sobre o cristianismo em determinados ambientes onde existe um politeísmo mais forte, como era no contexto judaico, aí a coisa fica um pouco mais complicada. E é compreensível isso. Toda a região que estava ao redor dos judeus era politeísta. O monoteísmo era algo que existia muito pouco ou quase inexistente. É por isso então que muitos críticos vão acusar do judaísmo não ser monoteísta e na verdade uma espécie de politeísmo, uma mistura de politeísmos. Contudo,
quando analisamos a palavra de Deus, percebemos de forma clara que Ele é o Deus do céu e da terra, e não apenas um Deus. Ele é aquele que cria e governa todas as coisas. Há uma unidade e uma singularidade no Senhor. A comunidade de Israel ela é enfática na singularidade de Deus. Vamos observar, por exemplo, o que diz o Shema. O Shema estava profundamente arraigado na mente dos judeus daquela época. E até hoje, os judeus eles sabem muito bem o que é o Shema. E o que é Shema? Vamos dar uma olhada no que é que tem aqui em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito deles quando estiver em casa e quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as as mãos, prenda-as à testa como lembrança. Escreva-as no batente das portas de suas casas e em portões. Veja, havia uma orientação muito forte para que eles não esquecessem daquelas palavras. Inclusive o próprio Mestre, o próprio Senhor, ele vai no Evangelho de Mateus repetir essas palavras quando vai falar sobre o grande mandamento. No capítulo 22, versículo 36 e 37. Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Então veja que é o Senhor. Não havia nenhum entendimento diferente de uma unidade, de uma singularidade. A natureza única e singular de Deus era tão central para o povo de Israel que eles deveriam pensar nela o tempo todo. Agora, por que Deus ordenou que tanto zelo por isso? Era justamente por causa do contexto. Havia um risco muito grande, uma ameaça de uma corrupção destrutiva que resultaria de seguir falsas doutrinas e falsos ensinos que não do Deus único. Então, por isso havia uma necessidade de lembrá-los o tempo inteiro quem era o Senhor deles. Veja que Deus fala no primeiro mandamento: não tenha outros deuses além de mim, lá em Êxodo 23. Observe, desde o primeiro mandamento ele vai trazer a ideia de que a centralidade está em reconhecer um Deus único. Mas e a Trindade? Ao mesmo tempo que vemos uma forte ênfase ao monoteísmo no Antigo Testamento, vemos também uma fé num Deus trino. A doutrina da Trindade é uma das matérias mais misteriosas da fé cristã, o que causou muitas controvérsias ao longo da história. O maior erro está em entender Deus como se ele fosse uma espécie de triteísmo, onde fosse 3 deuses. Mas isso é um grande equívoco. O Novo Testamento fala de Pai, Filho e Espírito Santo. E João vai ser uma das pessoas que melhor vai descrever como é que funciona isso. No primeiro capítulo de João, no versículo 1 ao 5, diz o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas. E sem ele, nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Veja que João, ao mesmo tempo que ele distingue bem as pessoas, dizendo, por exemplo, que a palavra estava com Deus, ele também afirma a deidade de Jesus,
dizendo que a palavra era Deus. A palavra usada por João para dizer que a palavra estava com Deus é a palavra pros, do grego, que quer dizer face a face. É a maneira mais íntima que existe na língua grega para descrever intimidade, para descrever pessoas que estavam juntas. Ou seja, a palavra mostrava um relacionamento íntimo com Deus, na maneira que o autor poderia descrever melhor. Essa passagem não é a única passagem que vai tratar sobre a Trindade, porém ela foi muito forte nos primeiros séculos da história da igreja, pela expressão tão elevada que Logos dá a Cristo, né? A história da igreja acabou utilizando muito dessa ideia do Logos, da palavra. Veja que os escritores do Novo Testamento, eles tinham profunda consciência dos mandamentos. E já que eles tinham profunda consciência dos mandamentos, eles tinham total noção de que eles não poderiam adorar alguém que não fosse o Deus. E aí nós temos um episódio que é, por exemplo, o episódio de Tomé, em que Tomé declara: Senhor meu e Deus meu, quando ele duvida de que Jesus mesmo tinha se ressuscitado, e quando ele encontra com Jesus, ele se ajoelha e faz essa declaração, lá em João capítulo 20, versículo 28. Então, para que ele fizesse isso, sendo judeu, tendo total noção de que ele só poderia adorar alguém que fosse Deus, então ele tinha o entendimento de que Jesus era Deus. Vejamos alguns versículos que falam de Jesus como sendo Deus. Quando Jesus cura e perdoa pecados, ele é questionado pelos escribas, lá no capítulo 2, versículo 7 de Jó. O que ele está dizendo? Isso é blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Veja só, somente Deus. E olha o que Jesus vai responder lá no versículo 10 do mesmo capítulo 2. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Observe que Jesus, ele claramente está aqui revelando, dizendo: eu sou Deus, eu tenho essa autoridade. Vamos voltar um pouco lá para o texto de João, mais especificamente no versículo 3 e 4. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. Veja, a única pessoa capaz de possuir vida seria Deus. Então Jesus, ele é claramente Deus. De mesmo modo, nós vamos ver também no Novo Testamento atribuir características que são exclusivamente divinas ao Espírito Santo. Por exemplo, a santidade em Mateus capítulo 12, versículo 23, a eternidade em Hebreus 9, versículo 14, a onipotência, Romanos 15, do versículo 18 ao 19, a onisciência em João 14, 26, e ainda o Espírito Santo é demonstrado no mesmo nível que o Pai, tanto na fórmula batismal, como nos finais das cartas do apóstolo Paulo, nos que vamos dizer nas bênçãos de Paulo, como por exemplo está em 2 Coríntios 13, 13. Então vejamos, o Espírito Santo e Jesus, eles são colocados em diversos versículos no Novo Testamento e no Antigo Testamento também. Se nós fôssemos entrar e aprofundar sobre cada versículo, nós perceberemos que a palavra ela é muito clara em dizer que existe um Deus que é um em essência, todos com a mesma autoridade. O tema que nós vamos falar na próxima aula, nós vamos falar mais como as pessoas. Nós vamos falar agora a diferença. Ele é uma essência, porém três em pessoa, em pessoalidade. Mas por enquanto é importante que a gente entenda que Deus, ele é um só, e a palavra declara isso. E eu aguardo você na próxima aula para a gente conhecer um pouco mais sobre Deus
e a Trindade. Será um prazer imenso receber você aqui de novo. Bons estudos!